Louve a Ele com as suas palmas, declarando que Ele é o Deus vivo, Ele é o Santo, Ele é o Todo-Poderoso. Glorificado é o nome de Jesus. Aleluia. Abra a sua Bíblia em João 14, verso 1. João 14, verso 1. Aleluia. Santo, santo é o nome de Jesus. João 14, verso 1. Glorificado é o nome de Jesus. Digno de glória, exaltado, poderoso, maravilhoso, forte é o nosso Deus. Oh, Jesus lindo, cheiroso, maravilhoso. Isso é bonito demais, aleluia. João 14, 1, estamos juntos? Amém? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, esteja vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Amado Espírito, ministra aos nossos corações a palavra escrita, a palavra falada. Cantamos hinos da palavra, exaltando, te glorificando. E nós te pedimos, amado Rei, ministra aos nossos corações a tua palavra. Traz luz, traz revelação ao nosso coração. Traz sede e fome da sua palavra, da sua justiça. Traz sonhos que foram esquecidos e que são sonhos do Senhor. Traz, ó Deus, a sua vida que jorra do trono do Senhor. Oh, amado Espírito, traga a sua vida em nós. Amado Espírito Santo, traga a vida de Jesus em nós. Traga os sonhos de Jesus em nós. Traga a vida de Jesus. Amado Espírito, traz a revelação da palavra. Leva-nos em lugares no Senhor, aonde ainda nós não fomos. Leva-nos em Ti. Por Ele estou gastando minha vida, perdendo tudo por amor e alegria, dono dos meus dias. Estou gastando minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Há recompensas. Dono dos meus dias. Há recompensas por todas as renúncias. Podemos assentar. Jesus já havia dito aos seus discípulos que estava perto dele ir. Esse sermão de Jesus vem logo após a lavagem dos pés dos seus discípulos. E Jesus, quando ele começa a confortar os seus discípulos, ele fala assim: não vos turbe o vosso coração. A palavra turvar traz aquela imagem de uma água que tem sujeira no fundo. Quando você mexe aquela sujeira,
aquela água límpida a gente já não vê mais. Você vê as coisas de maneira turva, não consegue ver com tanta nitidez. Então aqui Jesus fala assim, olha, não vos turbe o vosso coração. Ele está falando que as suas emoções agitaram tanto, os seus medos, a ansiedade. Como assim o mestre vai? Quem vai ficar com a gente? Ele não é o Messias? Ele não é aquele que falou que seria a resposta? Tantas filosofias, tantos ensinos, mas ele falou que ficaria conosco. E aí? O coração dele se turvou diante das notícias. E aqui eu quero começar a falar sobre os nossos corações. Que às vezes os nossos corações, eles se turvam com as circunstâncias que nos cercam. As emoções, elas falam tão alto que nós não conseguimos ouvir as palavras de Jesus. A ansiedade fala tão alto que nós não conseguimos ouvir a palavra em meio à dificuldade que fala, não temas, eu sou contigo. Em meio a tanta ansiedade, nós não conseguimos crer. Fé e dúvida não ficam no mesmo barco. Se o meu coração ele é tomado de ansiedade, o que é ansiedade? É uma preocupação com um dia que ainda não chegou. E como ele não chegou, penso, e a guerra que está falando que pode ter guerra? Se o país entrar, o que vai acontecer com a gente? Não, a economia está ruim, o que vai acontecer? O que vai acontecer com isso? Então, ter ansiedade pelo dia de amanhã nem aconteceu. E isso traz o nosso coração dúvidas e incertezas. Em meio à dor, em meio à dúvida, em meio ao medo, em meio à dificuldade, o Senhor fala assim, olha, não se turve o vosso coração. E Ele fala assim, olha, credes em Deus, crede também em mim. O que Ele está falando? Tenha fé no Deus, tenha fé em mim. Tenha fé, porque Ele fala, na casa de meu Pai há muitas moradas. Aqui traz imagem, a gente imagina que nós vamos ter uma casinha separada, cada um lá no céu. Mas em várias versões, fala que o Senhor tem uma casa e dentro da casa tem vários aposentos, vários quartos. Nós somos uma grande família que vai morar na casa do Pai. Então ele fala assim, olha, não se entristeça, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não for assim, eu teria contado para você. Eu vou preparar lugar para você. Nós não precisamos ter medo. O medo em um nível pequeno, ele é protetivo. Mas o medo, quando ele cresce, ele produz ansiedade, ele produz dor no estômago, ele produz uma série de coisas. Ele produz dúvida. Então, tudo que é demais já vai para o pecado. Tudo que é de menos entra na saúde. Se você come demais, você vai para o pecado de gula, glutonaria. Se você come o necessário, é o saudável. Então, tudo na palavra precisa de equilíbrio. Então, ele fala, não se turbe, porque eu vou preparar lugar para vocês, eu vou voltar e vou buscar vocês, para que onde eu esteja, vocês estejam também. Então, depois de falar que ele iria, ele fala, mas eu vou buscar vocês. Eu vou buscar vocês. Há um processo, há uma esperança em que nós precisamos carregar. É essa esperança da morada com o Senhor. E ele continua falando, ele fala, olha, e vós sabeis o caminho que eu estou indo. Tomé, vai e pergunta, Senhor, não sabemos para onde o Senhor vai. Como nós vamos saber o caminho? Vem aqui uma pergunta de Tomé, o conhecido, aquele que duvida de tudo. Mas ele foi transparente e ele perguntou, Senhor, mas se o Senhor não falou, como é que a gente vai saber onde que é o caminho?
vem uma declaração que é uma das 3 mais conhecidas. A primeira é: o Senhor, como é que é? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, né? João 13,16. E essa daqui, João 14,6, que fala assim: eu sou o caminho. E ele fala: mas eu também sou a verdade. E ele fala: e eu também sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Parece um versículo simples, mas eu quero te dizer que na Bíblia não existe versículo simples. Mesmo dentro dos versículos que são autoexplicáveis, o Senhor ainda deixa as suas preciosidades quando nós assim o meditamos. E o Senhor, Ele fala que eu sou o caminho. O que Ele quis dizer que eu sou um caminho? Aqui parece que Jesus não está confrontando ninguém à primeira vista. Mas vamos analisar o que Ele quis dizer com isso. Naquela cultura, não tinha estradas pavimentadas como nós temos hoje. Eram mais essas trilhas. Quem já fez caminhada no mato? Então essas trilhas. Então tinha diversas trilhas que eram as estradas. Tinha um lugar com uma trilha maior, uma estrada maior, e outras bem menores. E quando Jesus traz essa ideia de caminho, Ele fala assim: olha, eu sou o caminho. Então Ele fala: eu sou o caminho verdadeiro. Porque existem muitos caminhos. Existem vários caminhos. Escolher seguir um caminho não é escolher parte dele. É entender que a Bíblia é coisa que ela não é democrática. A Bíblia não é democrática. A palavra de Deus é se ensina ou não. Ah, mas eu acho isso, eu acho aquilo. Amado, a Bíblia não está para a gente achar. Ela é a verdade absoluta. Quando eu entro naquela dúvida, será que ela é a verdade? Eu estou trilhando caminhos perigosos. Porque quando eu decido trilhar o caminho de Jesus, eu sei que vai ter vários caminhos parecidos com o dele. Para trazer engano. O que é heresia? Heresia são desvios da palavra verdadeira. Então a palavra é uma verdade. As heresias, elas brotam do desvio do caminho da palavra. E o mundo está cheio de heresias. Está cheio de desvios. Eu sou o caminho. Começou que todo mundo fica pensando: o quê? Como assim? Como? Irmão, se Ele fala para nós hoje, Ele é o caminho. A cultura pode ter desenvolvido, a tecnologia deu um salto enorme, mas Ele continua sendo o caminho. Ele continua sendo o caminho. Não há outro. E não adianta você caminhar um pedaço e depois desistir. Ah, não é bem assim. Ah, não, isso é radicalismo. Ah, isso não pode. Ah, não é. E começa a contaminar o processo. Começa a contaminar o processo. Nós temos que ser como Paulo. Paulo, dia após dia, depois que ele se converteu, ele confrontava a sua própria carne para que Cristo fosse glorificado na vida dele. E Jesus ainda fala para os seus discípulos: olha, eu sou o caminho, mas além de ser o caminho, eu sou a verdade. Eu sou a verdade, eu tenho a verdade. Qual é a verdade? Um Deus que amou a humanidade de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Aleluia. Qual é a verdade? Ele fala: não turbe o vosso coração, porque é preciso que eu vá, e o meu Pai, nós enviaremos o Consolador, e Ele vai morar dentro de vocês, e Ele vai formar dentro de vocês. Vocês serão a minha imagem, a minha semelhança. Vocês irão gostar do que eu gosto, vocês irão sonhar com o que eu sonho. O coração de
você vai ser incendiado por aquilo que o Pai deseja. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E ele fala: eu sou a verdade. A verdade de um Deus que se fez homem. A verdade de um Deus que sofreu por nós, de um Deus que foi crucificado, de um Deus que experimentou ser o cravo nas suas mãos, rasgando os seus tendões, um Deus que experimentou na mão dos homens o sofrimento, um Deus que atraiu para si mesmo multidão de pecados presentes e futuros, para que a mesa dele se enchesse, para que a mesa de Deus Pai se enchesse de filhos e filhas amados. É isso que você é, filhos e filhas amadas. Aleluia. Que verdade que é essa? Que verdade que é essa? Vocês não estarão só. Eu enviarei o Espírito Santo. O Espírito Santo vai te convencer do pecado, do juízo, da verdade. O Espírito Santo vai te convencer, vai te ensinar. O Espírito Santo vai te consolar quando você estiver triste. O Espírito Santo vai te alegrar. O Espírito Santo vai revelar o meu coração. E quando vocês entenderem quem eu sou, vocês entenderão quem é o Pai. Porque um discípulo, o Filipe até perguntou para ele: Senhor, mostra-nos o Pai. E ele vai e responde no verso 9: Filipe, há tanto tempo que eu estou convosco que não me tens conhecido. Quem vê a mim, vê o Pai. Olha o que Jesus está falando. Quer conhecer o coração do Pai? Conheça Jesus. E Jesus revelou seu coração nas Escrituras. Está escrito. E ele fala: como que você ainda pode me perguntar? Mostra-me o Pai. Não crês que eu estou no Pai? O Pai está em mim. As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Creia que o Pai está em mim e eu estou nele. Se você glorifica a Cristo, você está glorificando o Pai e o Espírito. Se você glorifica o Espírito, você está glorificando Jesus, você está glorificando o Pai. Qual é a verdade? Que sem Ele nada nós podemos fazer. A videira, os galhos enxertados na videira só dão frutos porque Ele gera o fruto. Sem Ele, o que nós podemos fazer? Ele fala: eu sou o caminho e a verdade. Agora eu preciso entender que esse caminho, essa verdade, eu preciso buscá-la, apropriação, para que Ele seja o meu caminho, seja a verdade na minha vida. Porque quando ele fala de verdade, ele está confrontando as filosofias daquela cultura. A filosofia, os gregos, eles tinham várias imagens dos seus heróis. Os romanos tinham os atos heróicos dos seus guerreiros, que achavam que iam ficar imortais. Os judeus acreditavam que essa vida seria em Deus, mas precisaria ampliar os conhecimentos. Então quando Jesus ele entra, ele confronta todo mundo. Ele fala: olha, a verdade sou eu. A verdade não são suas esculturas gregas. A verdade não são suas obras, seus atos heróicos, a sua bondade. A verdade sou eu. Já pensou? O ódio de cada um, a raiva que o povo deve ter ficado. Os que o coração tem uns, é sempre assim: a palavra de Deus vai amolecer uns corações e vai endurecer outros. A mesma palavra que amolece um, endurece os outros. A mesma palavra que traz alegria, traz raiva para o outro. Depende da maneira que o meu coração, a terra do meu coração está preparada. Tem vários tipos de terra, vários tipos de solo. Aqueles que têm um coração, o solo bom, receberam aquela palavra com alegria. E o coração queimou. Ele é verdade mesmo.
Eu vou seguir é Ele, porque é Ele. Eu vou seguir, porque Ele é o Senhor dos Senhores. Ele é o advogado fiel. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus Jeová Jiré. Ele é o Deus de milagres. Ele é o Deus da minha salvação. Mas aqueles também que falaram: o quê? Falando do que eu acredito, da minha fé. Não quero estar me desrespeitando. Então várias pessoas recebem a palavra de maneiras diferentes. E o Espírito sabe qual a maneira que nós recebemos a palavra do Senhor. E ele ainda continua: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho, todo ser humano precisa de 3 coisas. O caminho fala de direção. Segunda coisa, a verdade fala de segurança. Então, eu tenho segurança, aquela estrada pode passar por ela, que eu tenho tranquilo aquele caminho, eu tenho segurança. Então, segurança, que fala sobre a verdade. Quando fala sobre a vida, fala de vida plena. Todos nós queremos ter uma vida plena. Só que nós precisamos entender que vida plena não quer dizer que você não vai enfrentar problemas. Não quer dizer que os irmãos não vão te fazer raiva. Eu nem vou falar fora de irmão, vou falar de casa. Não quer dizer que os irmãos não vão pisar na bola com você. Não deveria. Assim como uma grande família, os irmãos não deveriam brigar, não deveriam ter inveja, não deveriam falar mal um do outro, não deveriam responder mal, não é isso? Mas infelizmente nas famílias grandes isso tudo acontece. Belém, Belém, amanhã eu estou de bem, né? Tem que ser assim, os crentes têm que ser assim também. Belém, Belém, hoje eu estou de mal, mas amanhã eu vou estar de bem. Porque o crente tem que entender o seguinte: hora que passa, você orou, vai passar. Porque tem que perdoar. Qual que é a verdade? Que Ele levou sobre si todos os nossos pecados e nos perdoou, porque o nosso salário era a morte. Então, essa é a verdade, o perdão. O cristianismo é perdão. Se nós não entendermos isso e não alinharmos a nossa vida ao que a palavra de Deus diz, eu vou ficar parando porque fulano fracassou comigo, o outro fracassou, o outro fracassou, o outro fracassou. Aqui ninguém morreu por você. Essas pessoas que te magoaram de alguma forma e você não flui por conta delas, você está subestimando o sacrifício de Cristo, que quem morreu por você foi Cristo. Então, quando eu abandono a Cristo, porque fulano ficou de Belém, falou mal de mim, fez isso comigo, eu não estava seguindo as pisaduras de Cristo. Eu estava seguindo o que o irmão estava fazendo. Ok? Mas isso, irmão pisador da jaca, você também é responsável de fazer os pequeninos de Deus tropeçarem. Você também tem as suas culpas. Mas eu quero te dizer que cada um tem que guardar o seu bom tesouro. O seu bom tesouro. E Paulo guardou o seu bom tesouro. Ele escreve a carta e fala assim: combati, guardei. O que ele está falando? Que ele teve que lutar para guardar a fé. Nós temos que lutar para guardar a fé. Nós temos que lutar para guardar o nosso coração. Nós temos que lutar para guardar a verdade. Nós temos que lutar para permanecer dia após dia, olhando para o alvo, até que Ele venha. Ou até que Ele nos busque, né? Que pode ocorrer. Amado, as paixões não podem ser maior do que o seu Deus. Porque que Deus é esse que você troca Ele pelas paixões? Os vícios não podem ser maior do que seu Deus. Porque nós declaramos que Ele é poderoso, que Ele pode fazer todas essas coisas. Como que às vezes você vai se render a amores desse mundo e declara que ama Ele? Se você não amar a Ele com toda a sua força que há em você, se você não amá-lo, você não vai amar de maneira alguma. Porque Ele não aceita ser o segundo amor, o terceiro amor, o quarto amor. Ele tem que ser o seu primeiro amor. Ele, a verdade é essa. Ele tem que ser o seu primeiro amor. Nada e nem ninguém pode ocupar o lugar que é dele. Nada, nem coisas pode ocupar o lugar que é dele. Porque é por Ele, é para Ele. Não é um hino que a gente está cantando.
Senhor, pelo Senhor eu estou gastando a minha vida. E com a alegria, porque às vezes a gente fala, não, eu andar por esse caminho é um caminho estreito, mas todos que declaram Jesus como Senhor e Salvador e caminha pela verdade, ele é estreito, se abre para passar. Ninguém fica, desde que caminhe com essa verdade. E ele fala, eu sou a vida. Querido, a verdade é um processo. Quem vai te caminhar pela verdade é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que vai te fazer parecido com Jesus. Você precisa ser parecido com Jesus. Os discípulos, eles receberam a terminologia, o nome cristãos, porque eles falaram igual a Cristo. Então, nossa, eles parecem ser igual. Vocês falam igual. Então nós vamos nos parecer com Cristo quando nós deixarmos o Espírito Santo confrontar os nossos atos falhos. Todos que é motorista sabem que todo lugar do carro tem um ponto cego. Cada carro tem um ponto cego. Às vezes nós temos ponto cego dentro da nossa vida que a gente não vê e os outros veem. E às vezes quando os outros vêm e nos mostram, a gente fica com raiva deles. Em vez de ficar com raiva, pensa e fala, Senhor, quantas pessoas veem esse ponto fraco em meu? Eu posso não ser isso, mas é o que eu estou deixando transparecer. Eu preciso alinhar a minha fala, meu vestuário, a verdade. Eu preciso alinhar as minhas escolhas, a verdade. Eu preciso escolher as mesas que eu me assento pela verdade. A verdade é o prumo para me levar a uma vida plena em Jesus. Aqui eu chego, é um processo, eu chego ao ponto verdadeiro. Você vai sentir prazer quando o Senhor dilatar o seu coração. Você correrá por seus mandamentos. E como que Ele vai dilatar o seu coração? Através do caminho. Você precisa percorrer o caminho. Sem percorrer o caminho do Evangelho, não é só vir no culto nas quartas e no domingo. Não, é muito mais do que vir nos cultos. É no seu dia a dia viver Cristo nas suas escolhas. E isso vai exigir de mim e de você uma palavra chamada mortificação. A nossa carne é entregue à morte todos os dias. Paulo, em suas cartas, ele fala, eu sou escravo de Cristo. Eu estou algemado junto com Ele. Enquanto nós não entendermos que a nossa vida cristã tem que ser algemada com Ele, tem que caminhar com Ele, tem que andar no jugo dEle, Ele sendo mais forte, Ele nos ensinando as passadas. Enquanto nós não entendermos isso, a gente vai ficar dando cabeçada. A gente fala que ama Jesus, mas declara a outros amores a fidelidade e a lealdade. Isso é muito sério. É muito sério. Amar de Jesus de boca, mas de escolhas. Nós amarmos o mundo e tudo que há no mundo. Quando eu falo mundo, é sistema de valores contrários à palavra. Então o que acontece? O pai corrige porque ele ama. E ele fala, a vida. Quando nós entendemos isso, que até as correções quer dizer, Deus, o Senhor me ama demais, que eu estou sofrendo tanto. É porque o Senhor me ama demais. Você vai parar de ficar com aquela angústia, com aquela mágoa, que Deus não te ama. Você vai entender, você está sendo corrigido porque você é amado. Você é amada. E você vai entender que vai passar. Que vai passar. Aí você começa a viver uma vida abundante aqui na terra. Aí você vai fazer as declarações dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Lembrando da história dos sofrimentos atrás, para eu aprender esse lugar em Deus. Falei, Deus, se eu tivesse aprendido isso antes, eu não tinha sofrido tanto. Então a gente passa experiências. Não se desespere, não temas. Porque ele fala, ninguém vem ao Pai. Por que não vai? Vai combinaria melhor. Porque vem, fala de uma dependência dele para chegar ao Pai. Você não vai sozinho, porque tem um caminho entre os céus e terra, feito pelo Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E nós vamos morar no céu. Nós vamos morar no céu. Oh, aleluia. Esse tem que ser o nosso sonho, morar
no céu. Morar no céu. Imagine o céu. Como que o céu, lá não vai ter sol, mas vai ter o Senhor que brilha. Tem uma música interessante, eu não sei qual que é agora, que fala assim, que é, o Senhor é lindo, Deus, o seu cabelo, os seus olhos é como fogo, os seus cabelos são brancos como a neve. O Senhor, falei, gente, se me pareceu uma imagem dessa para nós, o olho brilhando, pegando fogo. Ainda bem que na palavra o Senhor já está falando conosco, que só tem uma imagem, de olho pegando fogo, cabelo branco. Graças a Deus, se aparecer, já não vai cair para trás. Porque fala, o Senhor é lindo. A voz é como voz de muitas águas. Você já viu uma cachoeira com muitas águas, o barulhão que é o negócio? Já pensou se chegasse aqui esse barulho de muitas águas? Não, tinha crente que ia cair cheio do Espírito, mas tinha crente que já estava lá no morro. O que é aquilo que está acontecendo? E desce, corre, é crente saindo para cá, crente para lá, crente para lá. E os outros aqui cheios. Então é Ele, por Ele, é a vida dEle em nós. E ir a Ele é por Cristo, o nosso lindo Jesus. Nosso lindo, maravilhoso Jesus. Eu não sei qual nível que você está em Deus, não sei das suas dores, mas o Espírito Santo, Ele sabe qual é as suas dores. E Ele sabe lidar com dor. Ele sabe lidar com tudo sem forma e vazio. Porque a terra era sem forma e vazia. Então Deus Pai liberou a palavra, haja luz, e houve luz. Palavra e Espírito gera vida. Então homens e mulheres cheios da palavra e cheios do Espírito vão trazer vida para este mundo. Homens e mulheres que vão brilhar nas trevas. Ei, meu Deus maravilhoso. Até chorando, o crente brilha nas trevas. Porque graças a Deus que nós podemos chorar. Graças a Deus, mas eu posso chorar glorificando a Ele. Se o Senhor fizer, Deus, se o Senhor não fizer, continua sendo Deus, porque os seus planos são maiores, são melhores do que os meus. O Senhor conhece o futuro e eu não conheço. Eu conheço o agora. O agora eu queria muito isso, mas o Senhor sabe o amanhã. Quantos planos nós já fizemos e falávamos que era para a glória de Deus. E falávamos assim, Deus, assina agora embaixo. E fala assim, já está tudo preparado, só não vai ter trabalho para nada. Eu já planejei detalhes sobre isso. Quem já viveu isso? Ou Deus fala não, ou Ele nem te responde. Aí a gente fala, Deus só não está escutando o que eu estou falando. Aí Ele vai falar assim, é você que não está me escutando, eu pedi para você fazer alguma coisa. Não pedi nada. Eu estou pedindo simplesmente para você ter um tempo para sentar comigo. Para você aprender qual é o caminho com o mestre. Eu sou o mestre para te ensinar o caminho. Eu sou o mestre para trazer a verdade no seu coração. Eu sou o mestre para ensinar a vida. Quanto tempo você gasta com os youtubers? Quanto tempo você gasta na net? Quanto tempo você gasta com tudo? Eu quero simplesmente ficar em silêncio, simplesmente a sós. Só eu e você. Só eu e você. Mas aí a gente tem a lista. Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, 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 eu quero aquilo. E Deus só está falando assim. É adoração. A adoração move os céus. A adoração move os céus. A vida de Cristo em nós move as engrenagens dos céus. Amá-lo, senti-lo, buscá-lo, atrai o sobrenatural e os milagres do céu. Às vezes, quanto tempo você não vive mais, não experimenta mais a presença, Ele falar com você, você ouvir. Quanto tempo? Quanto tempo Ele não te revela coisas? Porque Ele fala assim, ó, quem subirá ao monte santo do Senhor e quem permanecerá. Às vezes até subir nós conseguimos, permanecer às vezes que é difícil. Que vai exigir renúncia, vai exigir uma disciplina, vai exigir uma
escolher Jesus. O seu corpo vai falar assim: faz. O Espírito vai falar: te amo tanto. Você pode fazer se você quiser. Mas se você me buscar, você não precisa fazer. Porque o Espírito Santo, ele é tão educado, gente. Ele nunca vai te fazer. Porque o desejo nosso é que a gente não tivesse escolha. Né? Tem hora que fala assim: para que eu tenho que escolher? Para quê? Mas o livre-arbítrio custou muito caro aos céus. Jesus, esse livre-arbítrio foi dado por Ele. Nós temos livre-arbítrio de escolher a adorar, a louvar, a ser Ele a nossa paixão. Isso é uma escolha. Porque você fechar os olhos, céus e terra se unem. E você começa a declarar a vida dele em você. Se você tira tempo para você estar na sua casa, seja qualquer lugar, no meio do mato, onde você quiser, e você fala: Deus, só eu e o Senhor aqui. Irmãos, eu duvido que em 30 dias a sua vida de crente não muda. Duvido. A gente fica caindo e derrapando na vida cristã, é porque a gente põe N ocupações na frente daquilo que nos alimenta. Entende? Quando nós entendemos que eu preciso comer, beber da vida de Cristo todos os dias, para que o meu homem interior seja fortalecido e eu consiga vencer os desafios, aí eu entendo que é Ele em mim. Então busque isso. Não se conforme só de vir em culto. O Senhor não vai vender bênção, Ele vai te abençoar de qualquer jeito. Ele não vai vender bênção para você. O Senhor quer filhos além de bênção. Ele quer filhos que o adore com bênção, sem bênção, que o adore de todas as formas. Feche os seus olhos e coloca em direção. Sou digno de desatar as suas sandálias, e nele a minha vida está. Eu caminho com a certeza que Ele virá. É Ele, por Ele que estou gastando minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E é Ele, por Ele que estou gastando minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Você pode cantar isso nessa noite? E é Ele, por Ele que estou gastando minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E Ele virá, soberano em poder, Ele virá. O seu trono está nele. Vem.
dias. É Ele. por Ele que estou gastando minha vida, A visão da nossa morada. perdendo tudo por amor e com alegria. Às vezes nós vamos perder muitas coisas aqui na Dono terra, dos meus dias, mas com Ele é Ele. nós iremos vencer. Por Ele que estou gastando minha vida, O Espírito Santo nos conforta, perdendo tudo nos por fortalece. amor e com alegria. olhando para Ele. Dono dos meus dias. Paulo, se fosse olhar pela sociedade hoje, ele seria o pastor mais fracassado da história. Morreu sem nada, morreu com roupa, ficou sem roupa, só tinha a capa dele lá na prisão, lá teve que buscar a capa, sem casa, decapitado, não deixou filho, não deixou nada. Para a sociedade ele seria um fracasso, ele não poderia representar Cristo. Mas aos olhos de Deus, ele foi o maior pastor da história. Ele escreveu várias cartas doutrinárias. E ele é um homem que termina a sua história escrevendo para Timóteo, seu filho espiritual: permaneça, cuide de ti, cuide da doutrina, guarda a fé. No final apareceriam muitos homens, hereges, falsos, cruéis, mas guarda o bom depósito que há em ti. Lembre-se disso todos os dias, em todas as dores, em todos os desafios. Não importa, irmão, o jeito que você começa uma história. Às vezes você começa errado, tropeçando, fazendo coisa errada. Mas se no caminho, no desenvolvimento, você foi alinhando a sua vida, você termina a sua história com honra, todo mundo vai falar de você. Terminou bem a sua carreira. Viveu muita coisa errada, mas terminou bem demais. Termine tudo muito bem, com honra, com cuidado, mesmo que você perca. Mas sempre termine tudo muito bem. A sua vida cristã, principalmente, não desista naquilo que Deus te chamou. Porque nós vamos comparecer diante do trono de Deus. Nós vamos comparecer lá. E o que a gente vai mostrar? Gente, Jesus veio por mim e por você. Porque senão a gente pereceria. Mas a gente vai voltar para Ele. E vai prestar contas para Ele. Vamos prestar conta da nossa família, do nosso ministério. O que nós vamos apresentar para Ele? Isso é muito sério. Você fechar os seus olhos, você vai cessar porque você crê em Jesus, se você não tiver envidão de pecado. Mas aquele chamado de abrir o livro e falar tantas almas. Olha aqui, você não alinhou isso, você teve oportunidade para ter uma grande história em Cristo. Viver o caminho, a verdade, a vida plena. Seja curado dos traumas, das dores. Jesus passou por rejeição, por abandono. Jesus, nem o pai que ele tinha era padrasto, o pai físico. Foi criado pelo padrasto. Jesus sabe de tudo, de todas as nossas dores. Jesus passou por abuso de poder. Não se esconda através dessas dores da sua vida. Mostra essas dores para Cristo. E fala: Cristo, me cura, me sara. Caminhe. Deus abençoe o seu povo. Levanta esse povo como um exército. Para falar do caminho. Para mostrar o caminho. Para viver a verdade. Não é só obrigação do pastor ou do líder de ministério. É todo filho e filha tem que viver na verdade. Que vivam uma vida plena. Seja nos momentos difíceis, seja nos momentos de sucesso. Mas tudo seja uma vida plena. Que em todas as coisas nós possamos ir em Cristo. E ao Pai em Cristo. Senhor, guarda os nossos olhos de olhar outros caminhos. Guarda o nosso coração de se render a mentiras. Que nós foquemos na verdade e vivamos a verdade. Senhor, que uma vida de mentira, de ilusão não conquiste
a nossa alma carente, mas que a vida plena do Senhor seja o nosso alvo. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Louve a Deus com as suas palmas em nome de Jesus.